Oi, gente, tudo bem? Hoje eu gravei uns vídeos pra vocês, eu gravei 2 aí. Sabe que eu me esforcei muito? Manda esse canal pros seus amigos, deixem o like, se inscrevam e comentem. Por favor, vai me ajudar muito, sério. Daí eu vou brincar um pouco com as minhas amigas e eu vou ver se elas querem gravar vídeo. Eu não vou obrigar elas a gravar, né? Que ninguém é obrigado a nada. Se os seus amigos não quiserem se inscrever, critério deles, tudo bem. Eles que estão perdendo, pra ser sincera. Enfim, agora eu vou descer, vou ver se minhas amigas querem gravar um pouco. E se eu estiver esperando elas, eu arranjo um vídeo pra gravar com vocês. Beijos! Gente, saibam que vocês são muito importantes pra mim. E obrigado por se inscreverem, deixarem um like, comentarem, alguns comentaram. Alguns comentaram, mas é bem pouco. E obrigado pelas visualizações. Sério, muito obrigada. Amo vocês de coração. Beijo!